paz do Senhor a todos. Hoje no programa Acessibilidade em Ação, vamos tratar de um tema muito importante e atual: a tecnologia assistiva a serviço da autonomia e da segurança da pessoa idosa. Estamos falando de um recurso que ajuda o idoso a viver com mais independência, mais proteção e mais tranquilidade no seu dia a dia, tanto em casa quanto em instituições. E para falar sobre este assunto, contamos hoje com a participação do nosso irmão, o professor universitário Vinícius, que inclusive, ele desenvolve um trabalho muito bonito junto aos idosos, né? Por meio de visitas e ações de cuidado aos idosos. Vinícius, a paz do Senhor. Vinícius, é uma honra tê-lo aqui conosco. Amém. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos que nos assistem. E hoje temos uma grande incumbência, falar aqui de um serviço, não é? Que todos nós oferecemos a esse grupo tão especial, que são as pessoas idosas, mas especialmente como trazer tecnologias para servir-nos. Às vezes nós pensamos que nós precisamos servir a tecnologia, mas hoje vamos falar de uma forma um pouco diferente disso. Mais abrangente, a tecnologia a nosso serviço. Que bom, é muito maravilhoso, né? Esse trabalho ali com os idosos, e a gente tem visto, acompanhado ali nas igrejas, o trabalho que você tem feito ali, a disposição, né, daquele grupo de estar ali visitando, é muito recompensador, não é? Amém, é verdade que nós nos surpreendemos com a disposição deles, porque são sempre dispostos e com muito compromisso e muita responsabilidade. Verdade. Com horários e visitas, e estão sempre presentes e até mesmo assessorando para que não falte assistência aos demais idosos na igreja. Que bom. E hoje nós estamos aqui para falar, né, de um assunto muito importante. Já que estamos tratando da tecnologia assistiva, nada melhor, né, do que pensarmos nas pessoas idosas, naqueles que necessitam, como que se dá, né, esse acesso, né, à tecnologia. E nós preparamos até algumas perguntinhas e só para nortear a nossa conversa, Amém. não é? Vamos ver aqui, olha, aqui nessa primeira questão aqui fala sobre quais são as principais dificuldades no dia a dia dos idosos em relação à segurança e à autonomia. Isso dentro da tecnologia, né, Vinícius? Perfeito. Bom, nós temos hoje diversos recursos, são dispositivos e apesar de encontrarmos, por vezes, algumas questões que dificultam movimentos ou até mesmo acesso a um banheiro, a um quarto, a um outro cômodo e até mesmo para as refeições. Sim. Nós percebemos que algumas limitações, elas podem ser amenizadas. E acredito que o maior objetivo de um programa como esse, né, tão importante, a tecnologia assistiva, muitas das vezes, os dispositivos tecnológicos não são aceitos de imediato pela geração da pessoa idosa. As Aliás, barreiras, não é? né? Então, é o novo, o que a geração de seus filhos viu nascer. E o nosso objetivo é exatamente trazer isso a serviço da pessoa idosa. E vamos entender que esses são instrumentos que vão facilitar a vida, né, de cada um de nós, como tem facilitado a comunicação, a tecnologia, mas mesmo dentro de casa. Essas aplicações muito imediatas, cotidianas, que são usadas dentro do lar, a gente vai falar bastante sobre isso para dar esses exemplos. Vinícius, dentro desse tema, né, como que essas tecnologias podem contribuir para um acompanhamento mais eficaz dos idosos? Ou seja, né, ali no dia a dia, em sua casa, né, como é que a gente pode utilizar essa tecnologia a favor, né? A nosso favor. Exato. Eu também me incluo nessa fase também. Bom, uma diferença, uma separação apenas didática que gostaríamos de fazer aqui. Vamos falar inicialmente
daqueles dispositivos que a gente vê o dispositivo dentro da nossa casa. Por vezes é um relógio e através de um celular, através de um tablet, e nós estamos manuseando, né? Então são esses portáteis ou não, mas eles são visíveis dentro de casa. Num próximo momento, nós traremos agora exemplos já de softwares mesmo, que podem auxiliar, servem à tecnologia assistiva para os idosos. Então, falando disso, nós temos um grande exemplo que eu queria trazer, que são os smartwatches, que são os relógios, na verdade, né? São relógios, eles são digitais, e esse é um exemplo muito prático. Até os que nos assistem conseguem observar na tela que eles são relógios com pulseiras, são postos no pulso mesmo, e ele tem um sistema de luzes verde e vermelho. E através disso eles conseguem medir tanto batimentos através da quantidade de pulsos por minuto, mas através da luz vermelha ele consegue, que é um infravermelho, né? Sim. Ele consegue fazer uma captação de oxigenação. Então, essa é uma tecnologia que, para quem precisa monitorar os seus batimentos cardíacos com frequência. Muito eficaz, E né? muitas vezes, os filhos, eles estão trabalhando, têm os seus afazeres, mas conseguem auxiliar no uso dessas tecnologias, porque eles são monitorados e registrados. Sim. Então, por alguns momentos do dia, esses relógios conseguem fazer esses registros e então entender se o batimento cardíaco está acima do normal, se está abaixo do esperado e até mesmo a oxigenação. Ou seja, nós temos, né, um enfermeiro dentro de casa. E Vinícius, é fácil de conseguir esse tipo de dispositivo, né? Sim, nós temos hoje os mesmos fabricantes de celulares, por exemplo, são os que fabricam esses relógios. Tá? Então, eles podem ter custos mais elevados, mas existem outros mais em conta que podem ser encontrados. Então, é claro, quanto mais recursos aquele dispositivo ele oferece, maior é o seu valor. Então, isso vai também da necessidade de cada pessoa. Sim. Mas, como eu disse, os mesmos fabricantes de celulares são os fabricantes desses relógios. Então, são de fácil, né, aquisição, podem ser comprados em plataformas de e-commerce, né, lojas virtuais, ou mesmo em lojas físicas, né, em shoppings ou em algumas áreas que vendem produtos de tecnologia. Aqui tem até uma pergunta que tínhamos preparado, mas acho que você já respondeu, mas pode acrescentar mais alguma coisa. De que forma, não é, esse tipo de tecnologia pode trazer mais tranquilidade, né, para os idosos e também para os cuidadores, para os familiares, né? Perfeito. Eu acredito que o monitoramento traga segurança. Nós citamos inicialmente o exemplo do relógio, mas existem outros, como por exemplo, os dispositivos de queda. Então, esses dispositivos, eles possuem alguns sensores e eles podem ser acionados por botões. Então, também pode ser visto na tela, mas são em formato de pingente, são postos, né, no pescoço como um colar e na altura de onde fica o pingente, há um botão de acionamento. Então, ocorreu algum acidente em casa, a pessoa idosa sofreu uma queda. Ela pode apertar esse botão e agora, o que esse botão vai fazer? Ele possui uma ligação com os contatos de emergência. Ou seja, quando esse dispositivo ele é adquirido, é possível já parametrizá-lo
quais são os meus contatos de emergência, né? Então, meu médico, meu filho, exatamente, né? Familiares, pessoas, cuidadores. Então, esses contatos de emergência são acionados porque o próprio idoso, ele mesmo, foi quem... Nós temos soluções diferentes. Aquele que precisa que o idoso aperte no botão e também, além do modelo de pingente, esse dispositivo também pode ser usado como relógio. Ou seja, ele é colocado no pulso e o botão fica nessa região mesmo onde ficaria o visor do relógio. Então, sofreu uma queda, pode clicar nesse botão e aí o sistema é o mesmo. Ele vai disparar uma chamada para os contatos de emergência. Muito bom. Também preparamos aqui uma outra dúvida. Como que podemos avaliar, não é, o impacto desses dispositivos na prevenção de acidentes e na promoção da independência, né, dos idosos? Com certeza, né, eles se tornam um pouco mais independentes. Pode ficar em casa, que já está ali sendo acompanhada, né? Isso mesmo. Acredito que um dos desafios, né, além da própria geração que não viu nascer de toda essa tecnologia, não foi forçada como nós, né, a absorver essa tecnologia, mas com o tempo, alguns movimentos eles se tornam, né, menos precisos, né, e muitas das vezes precisa-se de auxílio para que essa independência ela possa ser reforçada, digamos assim. Então, um breve exemplo: levantar à noite para ir ao banheiro, o que é muito comum acontecer, né? Então, o que pode ser instalado? Podem ser instalados aqueles sensores de luz no corredor, exatamente no caminho. Pode ser feito no próprio quarto da pessoa idosa, leito, né? Exatamente. Mas ele também pode ser no corredor que vai conduzi-lo até o banheiro. Então, enquanto ele está passando, enquanto a pessoa passa, existe um captador do movimento. Então, tem alguém passando, luzes que são até mais discretas, até para não despertar muito, né, daquele momento ali da noite, mas são luzes discretas, mas que facilitam a visualização até chegar àquele cômodo. Então, isso é o tipo de benefício, ou seja, não preciso chamar alguém necessariamente. Existem casos que continuam, né, precisando de auxílio de pessoas. Mas essa é uma ferramenta que vai amenizar, não é, esses acionamentos a outras pessoas. Que bom. Existem várias tecnologias, para até aqui foram citadas algumas, e é muito bom porque eu não sabia, né, que tinha essas tecnologias todas aí, mas quais as tecnologias e dispositivos, né, que podemos destacar como mais relevante para melhorar a qualidade da vida dos idosos? Nós citamos essas tecnologias porque elas facilitam o monitoramento. Né? Então, vão evitar quedas, ou quando a queda ocorre, o contato com uma pessoa, né, de referência é mais imediato. Mas existem outras e que garantem também autonomia. E aí eu vou dar um exemplo. Isso é até mais recente no Brasil, mas já foram desenvolvidos talheres, por exemplo, que eles possuem micromotores internamente, e o que também pode ser observado no vídeo, na tela, mas os cabos desses talheres, eles são mais espessos, né? Porque eles têm micromotores e eles diminuem o impacto de tremores. Ou seja, se nós temos pessoas idosas que podem, né, ter os sintomas, como, por exemplo, tremores do Parkinson ou tremores por outros motivos também. Então, quando ele vai fazer a sua refeição, seja com uma colher, seja com um garfo, seja com uma faca, esses micromotores vão diminuir o impacto do tremor. Interessante. Então, isso é bem interessante, porque
aquele sentimento, né, de poder fazer a sua própria refeição ali, né? e, né, poder prover as coisas para si. Esse pensamento não são as pessoas idosas que possuem somente, todos nós temos, né? Mas é um grande exemplo que aumenta, né, digamos assim, esse sentimento de autonomia e que facilita muito, né, o dia a dia deles a cada refeição. E até mesmo ali, né, participando ali com a sociedade, até o que nós vamos tratar agora, né, que essa relação, como podemos avaliar, né, essa ligação entre tecnologia assistiva, o cuidado com o próximo ali no atendimento aos idosos e especialmente você também que está acostumado, né, dar assistência aos idosos dentro da igreja, dentro do ambiente assim, social, na sociedade em geral. Então veja, vamos usar um exemplo muito prático, né? Então eu estou aqui com a Bíblia. Então muitas das vezes nós agora estamos mais acostumados a ver versão letra grande, depois letra gigante, depois letra extra grande, porque são diversos os casos, né? As espécies de deficiências, né? Então, por conta disso, um grande exemplo que insere a pessoa idosa no meio social, e vamos falar agora do próprio culto, né? Ele quer abrir a sua própria Bíblia e ler o versículo que está sendo alvo da mensagem do dia. Então existem, por exemplo, lupas, que são eletrônicas e que quando elas são passadas sobre um texto, ele realça o texto. Ou seja, como se ele refletisse eletronicamente e por onde vai passando aquela lupa, o texto vai acompanhando. O que pode mostrar, não só em termos de tamanho de letra, mas até em cores diferentes. Por exemplo, fazendo um contraste maior. Fontes em negrito e, portanto, são mais percebidas. E até contraste de cores, porque pode-se utilizar um fundo preto com a letra branca. E assim, não é? Os dispositivos, eles auxiliam bastante. Veja aqui, uma das atividades, né, que pode ser desenvolvida pelos idosos é a própria leitura, seja da Bíblia, né, ou outras leituras. E quando se está convivendo socialmente, ele pode se sentir mais munido de informações, de atualidades, de acontecimentos, porque ele fez uso daquele dispositivo que facilitou a sua leitura. Que bom. Quanta informação, né, que nós trouxemos hoje aqui. E para encerrarmos, né, esse momento, seria bom que você trouxesse assim, uma reflexão, né, sobre uma avaliação, vamos dizer assim, né, sobre o benefício, né, dessas tecnologias para essa classe, né, dos idosos, daqueles que precisam desse apoio. Não, em todo o trabalho que nós temos vivido com os idosos, aliás, costumamos chamá-los de os mais sábios, né? E realmente eles possuem muita experiência para contar, são excepcionais nos trabalhos que fazem. Portanto, não se sentirem excluídos, não é? Socialmente e muito menos sem utilidade. Por quê? Porque através de ferramentas como essas, a pessoa idosa, ela consegue se sentir mais participante da sua rotina, da rotina da igreja, mais engajada, inclusive, em rotinas familiares, não é? Então, isso é muito importante porque traz até uma certa aproximação dos familiares com aquela pessoa idosa. E algo que, para finalizar, é bastante importante. Por muito se pensou que era necessário desaprender o jeito manual e analógico para aprender algo novo com o tecnológico, não é? Mas o que é importante? As tecnologias, elas foram desenvolvidas para nos servir.
elas nos beneficiam em conhecimento, como nós vimos em automação, inclusive, mas elas nos favorecem. E à medida que nos favorecem, nos trazem saúde, nos trazem autoestima. E isso para nós é muito importante porque, digamos, todos são valiosos para o Senhor e são úteis. Então isso para nós é uma grande lição. Que bom. Olha, muito boa a sua apresentação que o senhor trouxe aqui para nós, né? E nós teremos um segundo episódio, conforme já foi falado, né? Para explanarmos um pouco mais sobre este assunto. Obrigada. Amém. Viu? E queremos também, não é, agradecer a todos aqueles que estão aqui nos assistimos. Hoje nós aprendemos, não é, que a tecnologia assistiva, quando bem utilizada, pode ser uma grande aliada na promoção da autonomia e da segurança da pessoa idosa. Mas, e é mais, não é mais ainda do que dispositivos. Nós falamos também aqui hoje de cuidado, de atenção, de responsabilidade com aqueles que tanto já contribuíram para a sociedade. A Acessibilidade em Ação fica por aqui, então, e no próximo episódio continuaremos refletindo sobre acessibilidade, inclusão e qualidade de vida. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.